passar, levarei o nome de Jesus. Essa palavra é para você. Então ele volta dizendo assim: a Jacó, seus escolhidos, vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança e da palavra que ele determinou, que ele ordenou por 1000 gerações. Diga comigo, lembra-se da aliança e da palavra. Quem aqui é escolhido? Levante a mão. Ótimo, ele chamou e você respondeu. Diga, eu respondi. Diga, eis-me aqui, Senhor. Então, ele chamou, você respondeu, você é escolhido. Então ele quer conversar com você. Ele diz: escolhidos, tenham na sua vida duas coisas. Primeiro, sua aliança. Guarda sua aliança. Segundo, você está debaixo de uma palavra. Quem é escolhido sempre anda debaixo de uma aliança e debaixo de uma palavra. Deixa eu te falar uma coisa: quando Deus te dá uma palavra, aquela palavra ordena, reordena o universo. Coisas que estavam fora passam a estar dentro, coisas que estão dentro passam a estar fora. Deus vai reordenar o universo na sua vida para cumprir a sua palavra. Você está debaixo de uma palavra, a palavra tem força para reordenar de Faraó. Deus vai colocar a chave do tesouro nas suas mãos. Quantos podem dizer: eu recebo essa chave? Deus vai colocar a chave da prosperidade, do favor. Você vai ter a chave do favor nas suas mãos. Você decide. Deus vai te dar sabedoria, graça e juízo. Sabe por quê? Porque você está debaixo de uma aliança e debaixo de uma palavra. Estou falando hoje sobre ter o discernimento sobre o tempo de Deus e o nosso tempo, o tempo do homem. O tema da minha palavra é tempo de Deus versus tempo do homem. E eu quero começar com Eclesiastes, versículo 1. A Bíblia diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de guerra, tempo de paz. Versículo 11. Tudo fez Deus formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que esse possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Você pode dizer amém? Hoje eu quero ministrar para você, quero junto com você descobrir um pouco do que esse versículo 11 fala sobre descobrir a obra que Deus fez. Porque o que o versículo diz é que aquilo que você espera que Deus faça, Deus já fez. Aquilo que você espera que Deus faça, Ele já fez. É assim que diz. Esse tempo da primeira frase, tempo determinado, presta atenção nisso. É o mesmo tempo de todas as vezes que ele diz que há tempo para alguma coisa. Quando ele fala tempo de nascer, é a mesma palavra no original. É o mesmo tempo do homem. Tá dando para entender, gente? Mas depois ele diz que há também o tempo para todo propósito, que é o tempo de Deus. Tá? O tempo de Deus, ele é referido, tá? No grego, tanto no grego como no hebraico, tem essa diferenciação. A palavra é kairos. Quem gostar de estudar isso pode anotar. É kairos, que significa momento certo e momento oportuno. Deus trabalha em nossas vidas
nos momentos, não naqueles momentos que nós desejamos, mas no momento que é oportuno, que Ele percebe que chegou o nosso tempo. Quero ouvir um amém. Antes eu queria falar um pouquinho sobre o Brasil, algo que seria muito interessante nós entendermos o porquê Deus tem esse carinho com o Brasil. Por que nós chamamos Brasil? Brasil era escrito com Z e não com S. Em todas as nações, quando se manda uma correspondência para o Brasil, Brasil é com Z, não com S. E foi quando eu era criança que teve a mudança da ortografia, parece que um plano do inimigo para tirar o entendimento do que é o Brasil. Conversando com os judeus messiânicos, a história do Brasil é muito diferente do prisma judaico do que a história que nós temos registrada pela Igreja Católica. Na nossa história nós aprendemos que as pessoas que vieram com Pedro Álvares Cabral eram degradados, eram prisioneiros, era gente de moral baixa, mas nós não vemos isso assim na nossa história. Tanto Cristóvão Colombo era judeu, quanto várias pessoas que vieram eram judeus fugindo da Inquisição na Europa. E um judeu chamado Barzilai. Barzilai, os judeus, eles têm uma visão do comércio. Barzilai viu logo aquela madeira chamada pau de ferro, uma madeira que era muito boa para construção, para navio, e dava uma tinta vermelha, e ele então começou a fazer o comércio desse pau de ferro. Tanto que foi tão exportado para a Europa, que no Palácio de Versalhes, em Portugal, há móveis, caibros, e com a plaquetinha, pau de ferro, importado do Brasil. Está lá, vocês podem ver. Nosso nome Brasil vem de Barzilai. Hoje, se você vai a Israel, quando você passa na imigração, e eles perguntam de onde você vem, você diz do Brasil, eu sou brasileiro. Em hebraico, brasileiro é Barzilai. Eu sou Barzilai, você é Barzilai, nós somos Barzilai. E quem foi Barzilai? Você abre a Bíblia. Barzilai foi amigo de Davi. Quando Davi fugia de seu filho Absalão, Davi foi para o deserto. Davi estava descalço, a cabeça coberta, humilhado. E Barzilai, junto com outros amigos de Davi, levaram bacias, camas, comida, queijo, passas. Levaram para Davi. Então Barzilai é amigo de Davi, é amigo de Israel. O Brasil é amigo de Israel. O Brasil tem uma missão: socorrer as nações que estão no deserto, os reis que estão no deserto. E esta foi a nossa missão, esta é a nossa história. As pessoas que formam o nosso povo vieram fugindo da guerra, vieram fugindo da Inquisição, vieram fugindo, estavam em deserto. Temos na nossa história social costumes totalmente judaicos. Nós aprendemos a levantar de manhã e dizer: benção pai, a benção mãe, e eles respondiam: Deus te abençoe. Isso é um costume judaico. Isso não veio da Igreja Católica, veio dos judeus. Mas olha que lindo o nosso nome Brasil. Se você escrever Brasil em hebraico, você não escreve as vogais, só as consoantes. Então Brasil com Z, Brasil seria escrito em hebraico assim: B, R, Z, uma pequena letrinha do hebraico Iod, que é o I, Iod e o L. B-R-Z-I-O-D-L, Brasil em hebraico. Iod é a primeira letra da palavra Israel. Israel está no nosso nome, Brasil. E as 4 letras, elas são um acróstico com o nome das 4 matriarcas de Israel, as 4 esposas de Jacó de Israel. B, Bila, R, Raquel, Z, Zilpa, L, Lia.
Em 1948, foi o brasileiro Oswaldo Aranha que advogou em favor da criação do Estado de Israel. Os meninos e as meninas mostrarem porque o Brasil é Israel. Enquanto eu ficava me debatendo para entender por que o Brasil é Israel, Senhor. Por que isso está acontecendo? Ele falou: o Brasil é Israel. E eu vi uma visão assim, uma espada desceu. Eu vi o nome do Brasil e a espada desceu e pegou aqui assim. E cortou aqui. E as letras começaram a mudar de lugar, O evento vai vir aqui, vai nascer, e eu acredito que vai ser em Belém do Pará. E o Senhor continuou falando: o Brasil é Israel. Por isso que as coisas estão acontecendo aí. Templo de Salomão no Brasil é a tipologia do terceiro templo de Israel. Pedras foram importadas de Israel para a construção do Templo de Salomão em São Paulo. E aí é Israel, porque está tudo no símbolo, e no símbolo espiritual é mais importante do que no material. Quando se resolve no espiritual, depois se resolve no material. Brasil encenando a chegada do Anticristo de Israel. João Batista, o abridor de caminho para o Salvador, a voz que clama no deserto, foi confundido com o Messias. Quem é você? Eu não sou o Messias. Então quem é você? Quem você diz que você é? Eu sou a voz de alguém que grita no deserto. Eleições 2018. Um glória a Deus ecoou pelo Brasil, direcionando a atenção de muitos brasileiros para o monte. O presidenciável Daciolo expôs ali os planos da elite global e profetizou sobre a nação o avivamento final. A voz que clama no deserto. Haverá um grande avivamento, tem um grande avivamento vindo para a nação brasileira, tem um grande avivamento chegando para a nação brasileira. Creiam somente, acreditem, confiem. E aí é Israel, porque está tudo no símbolo, e no símbolo espiritual é mais importante do que no material. Quando se resolve no espiritual, depois se resolve no material. Por isso, a pressão e o engano maior não vai ser primeiro enganar os judeus de lá, primeiro vai enganar o Israel daqui. Mas só não vai enganar o Israel espiritual, se discerne. Porque o Senhor colocou para abrir os olhos aqui. A tipologia do Anticristo no Brasil. Se levantou no Brasil um homem que tem sobrenome de Messias e é adorado pela população. Este homem é chamado por seus seguidores de mito, termo esse que é utilizado para se referir a deuses, seres sobrenaturais e heróis. Ele é ferido de morte e se recupera bem e vive. Jair Messias Bolsonaro conseguiu unir em um só clamor contra a corrupção no Brasil religiosos, empresários, pessoas carentes e ricos. Porém, tenho que lhe dizer, Messias Bolsonaro não é o anticristo. As evidências de que Messias Bolsonaro não é o anticristo é o que está descrito em Apocalipse capítulo 13, verso 3, aonde diz que uma das cabeças será curada de uma ferida de morte e seguida pelo mundo inteiro, e não somente por uma ou duas nações. Messias Bolsonaro seria o anticristo se ele fosse o principal articulador do plano de paz no Oriente Médio, segundo o que está descrito em Daniel capítulo 9, verso 27.
Jair Messias Bolsonaro é apenas uma tipologia do anticristo, assim como o Templo de Salomão em São Paulo e o nome Israel escondido no nome do Brasil. Isso prova que a aliança de Brasil e Israel é espiritual e vai além da compreensão humana. Em visita ao Brasil, Benjamin Netanyahu disse: Israel, terra prometida, Brasil, terra das promessas. A pronúncia do tetragrama do Criador foi revelado a Israel e agora ao Brasil, revelado primeiramente a essas duas nações. A verdadeira pronúncia do nome do Criador está em achados arqueológicos e também no nome dos profetas, como Jeremiel, Matitiel e também o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu. A pronúncia verdadeira do nome do Criador é Ial. Se você está interessado em saber mais sobre esta revelação, aqui no canal tem vários vídeos falando sobre isso e também nos canais do qual este canal está inscrito. Ninguém nos enganará com discursos. Israel, o Deus de Israel peleja por nós. Deus de Israel está conosco. E Ele está abrindo os nossos olhos, acordando a gente. E quando eu estava com o joelho no ar, para a oração final, Deus me falou: tira os olhos dos candidatos. Nenhum deles é meu escolhido. A redenção do Brasil virá pela igreja. Aqui neste lugar. Saímos para um giro Brasil com a Unção América. Eu estava vindo de uma jornada que Deus me pediu. E a ordem veio de Goiânia. Foi uma profeta de Goiânia que me ligou e falou sobre um sonho que me via ungindo o Brasil nos 4 pontos extremos. E eu fiz isso. Do Caburoí ao Suí, do Monte Moa ao Cabo Branco. Em uma semana em jejum, cruzando os céus do Brasil, chorando os pecados desta nação. Cheguei aos pontos extremos, não vou contar detalhes. E ali plantei a Bíblia, o trigo, o vinho, o azeite, e fiz uma ceia dizendo: o Brasil se aliança contigo desde o extremo norte. Depois desde o extremo sul, desde o extremo oriente e desde o extremo ocidente. E depois nos 4 pontos de Brasília. E nos 4 pontos da cruz em Brasília, Deus diz: coloca o nível, que foi algo que eu coloquei na fronteira com a Venezuela, porque para chegar ao Caburaí eu tive que alugar um helicóptero lá numa cidade da Venezuela. No dia 20, quando ia para o aeroporto, Raquel disse, o Espírito disse que em Segec tem que comprar pelo menos 1 metro de terra quadrada aqui em Brasília para ter direito legal. Eu disse: Raquel, quem vai me vender 1 metro de terra quadrada? 3 dias depois estávamos comprando em nosso nome 2 sepulturas. Vocês estão rindo? E cada sepultura com 6 dava para sepultar 12. Eu dizia assim: os príncipes do Egito serão sepultados e o Brasil será arrancado da idolatria, o Brasil será arrancado da feitiçaria, o Brasil será arrancado do domínio do Egito. Não reinará o Egito sobre Brasília. O que está acontecendo nos nossos dias é algo tremendo que o Espírito Santo está fazendo não somente aqui, mas pelo mundo inteiro, mobilizando a adoração à imagem do tabernáculo de Davi. E se você está aqui, é porque você tem ouvido o Espírito Santo falar sobre isso. Em 19, versículo 5, diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás
aos filhos do Brasil. Eu ouvi, eu sei que está escrito aqui Israel, mas quando eu li, eu ouvi como vocês me ouviram agora. O que Deus está preparando, o que Ele vai fazer nessa nação, não tem fora. Não tem fora. Então precisamos tirar os nossos olhos dos Estados Unidos, precisamos tirar os nossos olhos dos países, das nações da Europa, precisamos tirar os nossos olhos de outras nações das Américas, Central e Latina. Eles estão falando, vai ter mais, vai ser muito maior. De repente o Espírito Santo começou a falar comigo, Mike, você sabe com quais águas se compara esse derramar? E eles tinham falado nas conferências, as cataratas de Niágara. Aí o Espírito Santo perguntou para mim, lembra quando você foi para Iguaçu? Você lembra o que os guardas florestais falaram para você, comparando Iguaçu com Niágara? Que uma mulher de um presidente americano foi visitar as cataratas do Iguaçu e olhando disse, tadinha de Niágara. Por quê? Porque Iguaçu é 12 vezes maior que Niágara. E nisso o Espírito Santo falou às claras. O Rio do Leão é um derramar do Espírito Santo que eu estou preparando 12 vezes mais do que está acontecendo aqui em Toronto. Era um chofar brasileiro, não quero escandalizar ninguém, mas é o que Deus botou na minha mão. E o que importa, eu entendo, é o que sai daqui, não é o instrumento em si. Mas o que sai daqui, não que o instrumento não possa ter significado. Mas Deus mandou tocar um berrante. E nós profetizamos, flua Rio do Leão. Flua Rio do Leão. Eu acho que nós fomos fiéis em falar e profetizar 12 vezes. Conforme a palavra do Senhor. Voltei para o Brasil. E Lawrence Kong, de Singapura, me convidou, alguns meses depois, para ir para Singapura. Foi tremendo. Singapura, por acaso, significa cidade do leão. E você lembra que ano que Brasília foi fundada? Em 1960 para 2000, dá quantos anos? Isso é significante. Porque como estrangeiro eu não sabia o que significava a fundação de Brasília. Se você pesquisar a história, você vai descobrir. Juscelino Kubitschek fez várias visitas ao Egito. E ele cria que ele tinha uma ligação muito séria, espiritual, com esse tal de faraó Akhenaton. Ele pegou a mesma planta de Akhenaton em relação à cidade que ele tinha fundado no Egito, uma ave. A ave que o Akhenaton estava usando para fazer o desenho da cidade de Akhenaton era uma ibis. É a ave do Egito, que também é a ave consagrada da maçonaria. Um dia por ano, o sol nasce, chega numa certa altura, bate nesse buraco que está do lado de fora e um facho de luz. Porque nesse único dia bate certinho para esse facho de luz penetrar e cair sobre a sepultura do faraó. Nesse dia, a nação em feriado nacional estava celebrando e renovando
o pacto que aquele faraó fez com os deuses do Egito. Pois em Brasília, no dia 21 de abril, o sol nasce, sobe entre as torres do Senado e o Congresso. Chega numa certa altura e o sol bate no Memorial JK. E por causa de uma construção peculiar em cima da sua sepultura, nesse único dia, a luz do sol ilumina a sepultura do JK. A imagem do Egito. E tem o Rio Leão, fica 50 quilômetros das Cataratas do Iguaçu, no município e na cidade de São Miguel do Iguaçu. Mas ele diz, o sinal é para que a igreja brasileira saiba que eu estou preparando um derramar do meu espírito 12 vezes mais do que tem se visto, e será conhecido como o Rio do Leão.